a União nunca arrecadou tanto para o mês de fevereiro como no fevereiro que acabou agora. 186 bilhões de reais. Resultado acima do esperado, que dá alívio para o governo cumprir a meta fiscal, a meta zero de déficit nas contas. Repórter Janaína Camilo. Dados da Receita Federal divulgados nesta quinta-feira revelam que a arrecadação federal em fevereiro somou 186 bilhões e meio de reais. Esse é o maior valor para o mês da série histórica, levantamento feito desde 1995. O montante representa um crescimento real, já corrigido pela inflação, de 12,27% em relação a fevereiro do ano passado. No acumulado do ano, o resultado para o bimestre foi de 469 bilhões de reais. Na comparação com o primeiro bimestre do ano passado, o aumento foi de 8,82%. Segundo a Receita Federal, alguns dos fatores que contribuíram para o resultado em fevereiro foram medidas aprovadas no Congresso no ano passado, como a subvenção do ICMS, que alterou benefícios fiscais concedidos pelos estados, e a taxação dos fundos offshore, que somou 4 bilhões de reais. Também teve impacto a volta do pagamento integral de PIS e COFINS sobre os combustíveis, como explicou o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Glaudemir Malaquias. Decorre de uma conjunção de fatores, majoritariamente o desempenho da atividade econômica, mas também o conjunto de medidas que foram adotadas no intuito de incrementar a arrecadação. Essas medidas, algumas delas legislativas e outras no âmbito da administração tributária, que num esforço concentrado na recuperação de créditos, efetuou aí concretizou um resultado satisfatório para o mês de fevereiro. Nesta sexta-feira, o governo divulga o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas do ano, que mostra a situação das contas públicas. Como a arrecadação até agora ficou acima do esperado, as chances de restrições orçamentárias diminuem, dando um alívio para o governo no cumprimento da meta fiscal. O relatório vai apontar qual a possibilidade do governo terminar o ano com déficit fiscal zero nas contas públicas, meta estabelecida pela equipe econômica. No relatório deverá constar o bloqueio temporário de 3 bilhões de reais no crédito disponível para as despesas obrigatórias. O valor é abaixo do previsto e não foi maior porque houve uma revisão de gastos com a Previdência. O bloqueio é necessário quando o governo observa que não está em condições de cumprir o teto de gastos. Vamos ouvir os nossos comentaristas desta sexta-feira, Amanda Klein e Cristiano Vilela. Bom dia para vocês, ótima sexta. Acho que o resultado de janeiro e o de fevereiro pelo menos servem para desafogar um pouquinho o nó da gravata do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e permitir a ele sonhar com o déficit zero sem precisar apelar a contingenciamento, o que, aliás, o presidente Lula já disse não topava, né? Se a coisa continuar assim, tende a ficar boa para todo mundo. Amanda. Oi, Colombo, bom dia a você, Vilela, Paula, bom dia a quem nos assiste e nos ouve na Jovem Pan. Permite a Haddad sonhar, mas o mercado está bastante cético ainda em relação a esse objetivo da meta de déficit zero. Ninguém compra essa versão. Todo mundo acha que vai ter pelo menos 0,5% de déficit, alguns até 0,75%. Mas o importante não é isso. O importante é que a Haddad ganhou um fôlego, uma sobrevida, no sentido que não precisará fazer essa revisão da meta agora. Hoje, sexta-feira, precisamente, sairá o relatório, o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas do governo, agora de 2024. E o governo provavelmente terá que fazer um contingenciamento pequeno, viu, gente? Coisa pequena, coisa ao redor de 3 bilhões de reais. O presidente Lula pediu para que isso não seja esse contingenciamento, que é quando o governo tem que segurar um pouquinho as despesas, apertar o orçamento, segurar os gastos, não seja feito em cima de despesas sociais, por exemplo, de educação e saúde. Mas esse contingenciamento poderia ser muito maior, a necessidade dele, se não fosse essa arrecadação recorde, que superou em muito, inclusive as estimativas do próprio governo. O que o governo arrecadou até agora com esses fundos exclusivos, que são os fundos dos super ricos, né, gente? Só pode investir lá quem tem milhões de reais, e antes esses fundos não eram taxados, da mesma forma
que fundos menores, de gente como eu e você, são taxados, por exemplo, com aquele come-cota semestral. Muita gente antecipou com um desconto, porque isso aí ia ter que pagar 8% de imposto, antecipou esse pagamento de tributos ao governo, por isso o governo arrecadou tanto no começo do ano, mas de qualquer forma haverá aquele come-cota semestral, ou seja, o governo ainda deve arrecadar mais 2 vezes esse ano com os fundos exclusivos. E cumpre aquela promessa do governo de botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Não que as pessoas, ninguém é a favor de pagar mais imposto, mas tem que ser um imposto igual para todo mundo e tem que ser progressivo e não regressivo. Vilela com certeza sabe muito bem desse assunto. Hoje em dia, quem proporcionalmente paga mais imposto no Brasil são os mais pobres. Então é justo que os mais ricos também paguem esse imposto que era devido, e isso ajudou os cofres do governo. Portanto, será necessário um corte de despesas menor do que o governo previa, e essa discussão, esse debate sobre a meta fiscal, se terá que ser alterada, né? Prevendo, por exemplo, 0,5% de déficit, isso ganha fôlego, fica para depois. Bom dia, Amanda, bom dia, Colombo, bom dia, Paula e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, é mais do mesmo, é o governo aumentando a arrecadação, e todos nós sabemos que é um governo que realmente preza pela arrecadação, vai em cima, quer tributar, o que acaba, de alguma forma, afetando o próprio desenvolvimento econômico do país. O que o governo precisa, mais do que arrecadar mais, e quando a gente analisa esses números, a gente vê que uma parte significativa desse aumento, por exemplo, ele vem da reoneração dos combustíveis. Então, quem está pagando esse aumento de arrecadação sou eu, sou você, somos todos nós que abastecemos o nosso carro com combustível. Então, essa arrecadação, ela vai em cima do cidadão brasileiro, especialmente do segmento produtivo. E, por outro lado, o governo ele acaba deixando de lado a questão do corte de gastos. É um governo que gasta muito e que gasta mal. O que o Brasil precisa é de uma revisão na sua estrutura administrativa, na sua estrutura previdenciária, no sentido de fazer com que haja um menor gasto público. Senão, nós vamos ficar criando imposto, aumentando imposto, querendo arrecadar mais, mas também tendo um contingente de gastos cada vez maior.